Olá, seja bem-vindo à nossa última aula da Clínica em Suicídio. Lembrando, se tu chegou aqui nesse vídeo precisando de ajuda ou tá com alguma questão suicida, alguma coisa assim, procure ajuda. Porque esse vídeo é questão de estudos, da questão do manejo clínico. Tá? E nessa última aula, como aqui o texto nos traz, que é o estudo dando destaque para intervenções de prevenção e pós-venção. Então, e acredito que pelo tamanho do texto vai ser uma única aula. Então não vai ter duas partes no caso. Então, me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade de graduação da Unida. E lembrando que para ser psicanalista, que é o meu objetivo, não basta ter a graduação. Mas além de ter a graduação, eu tenho que ser paciente, tipo, passar por uma análise, eu ser paciente, não de ter paciência, enfim, e também ter uma supervisão para junto com meus pacientes. Então, uma supervisão de uma pessoa experiente, por exemplo, na área psicanalítica. Tá? Então é isso. E aí, lembrando que cada disciplina é dividida em 6 aulas, e cada aula tem 5 temas e mais uma questão prática. Então, estamos na última aula. Então, seja bem-vindo novamente e vamos ao texto. E aí nos traz aqui a questão da introdução do texto, que importante pesquisa iniciada pela psicanalista Marie-Christine Lesnick, na França, resultou em uma pesquisa multicêntrica envolvendo psicanalistas brasileiros, que validou indicadores de risco para desenvolvimento infantil. Sabemos que transtorno mental é um dos principais fatores de risco para o suicídio, de modo que intervir precocemente é uma oportunidade de promover e prevenir. Então, o objetivo dessa etapa é demonstrar como o psicanalista pode atuar em programas de saúde com pesquisa e políticas públicas. Então, vai ser uma aula muito interessante. Então, te convido a ficar até o final. E lembrando que esse estudo, na verdade, não é uma aula, mas não é. São meus estudos, que eu estudo para a faculdade. Só que ao invés de eu estar lendo, estudando, enfim, eu acabo estudando online, como eu estou fazendo agora, e depois eu me assisto para reforçar o conhecimento. Então é assim que eu faço. E por consequência também é contribuindo com conhecimento para o externo. Aí vamos entrar no tema 1, que é a intervenção precoce. Daí o que nos traz aqui a psicanalista Marie? Ela identifica a importância de observar precocemente indicadores de risco de psíquico nos bebês. Olha só. De modo que seja possível atuar em uma janela de intervenção, ou seja, quando ainda dá tempo de estimular para que os riscos sejam minimizados. Então, olha só, desde a questão da infância, do bebê. E aí, no trecho que traz, ó, nos termos da psicanalista Marie, isso se revelaria na ausência do olhar, na não inscrição do outro, aí já é um termo mais lacaniano, na ausência do terceiro tempo do circuito pulsional e na falta da representação dos representantes, ou seja, da formação de redes entre as inscrições psíquicas. Tipo, não tem. Então, a partir dessa definição, Lasnik constrói sua proposta clínica baseada numa intervenção no laço. O outro primordial barra criança, isso porque considera o outro como fundador do aparelho psíquico. No caso, o acolhimento. Mas se observa aqui que a autora ela foi bem lacaniana pela questão do texto. Então, Lasnik se dedicou especialmente ao estudo observacional da relação entre o outro primordial e a criança. Que o outro talvez seria o entorno da criança. Ó, seu entorno. Considerando também a cultura. Porque lembra que o grande outro, ou o outro, quando fala em letra maiúscula, nada mais é que tudo que vem externo que a gente vai assimilando ao desenvolvimento humano. Desde a nosso bebê, da fase bebê, até a nossa formação do nosso eu. Vamos se dar conta. Então a gente tem sempre um outro nos colocando coisas, como se estivesse nos coordenando. Então, por exemplo, que nem questão cultural. Daqui a pouco crianças que às vezes vão na igreja, por exemplo, daí tem um grande outro que está coordenando isso tudo. Então é nesse sentido.
Então, com isso, ela conseguiu identificar indicadores que poderiam interferir na constituição do sujeito. Então, a partir de então, ela propõe intervenções dirigidas à estimulação precoce de bebês para a proteção do laço. Então, Alfredo Jerusalinski também se dedicou a intervir na clínica com bebês, considerando que a intervenção precoce pode minimizar problemas de desenvolvimento infantil, especialmente a psicose. Lembrando que a psicose, geralmente, quem tem questões psicóticas não teve acolhimento. Pelo menos uma boa parte aí. Tem discussões que talvez um pouco é inato, um pouco não é. Então tem essa discussão. Mas daí a Lasnik destaca 3 tempos no circuito pulsional. Qual é o primeiro tempo do circuito pulsional? O bebê vai à busca do objeto oral. Que nem a questão do amamentar. Ela vai em busca do objeto. Como se fosse um objeto. E aí o segundo tempo do circuito pulsional, lembrando que pulsional é a questão de desejo, vontade, é a experiência alucinatória de satisfação, intimamente relacionada com o autoerotismo. A questão do prazer, como foi discutido na outra aula, que eu até trouxe uma questão da diferença. Né? Se tu quer saber, te convido a olhar as outras aulas da clínica do suicídio, que eu trago isso também. Que o texto acaba trazendo, né? Porque o texto eu não leio antes, eu leio na hora. O estudo é na hora. Aí depois tem o releio. Daí eu estudo, aí eu reforço o estudo. E aí tem o terceiro tempo do circuito pulsional, que é nesse momento que acontece o remate pulsional. Ou seja, a pulsão alcança a sua meta, que é a satisfação. Então a criança vai se fazer objeto de um novo sujeito. Claro, e daí ela tem a satisfação. Só que olha só o detalhe, para que esse processo aconteça, é fundamental a disponibilidade do cuidador, função materna, que muito quem traz é o Winnicott e a Melanie Klein, para entrar nesse circuito pulsional. Na observação caseira da interação mãe-bebê, é possível perceber que durante os cuidados a mãe vai marcando o corpo do bebê, dá beijo nas mãozinhas e nos pezinhos, faz carícias na barriguinha, enquanto troca as fraldas, por exemplo. Além disso, fala com o bebê de maneira diferente da que fala com os adultos, utiliza-se de picos prosóticos e faz os mamanhês, como se fosse um idioma, um dialeto só dela e do bebê. Então esse ambiente favorece para que se feche o circuito pulsional, sem que a mãe faça nada. Então o bebê levanta o pezinho até a boca da mãe, ele se oferece ao desejo dela, faz-se objeto. Então ele se apresenta como objeto. Além dessa evidência que pode ser claramente observada em ambientes domésticos, também se pode identificar se a mãe insere a criança na sua família, dando mostra de uma parentalidade simbólica. Então podemos observar que algumas gestantes não falam do bebê que está por nascer, como se não estivesse grávida. Quando perguntada, responde com algum conteúdo de ordem prática e não afetiva. E ao nascer, ocupa-se apenas das coisas do bebê, tipo, só faz o que tem que fazer. Diferente de mães que imaginam com quem será parecido, demonstram prazer em organizar as roupinhas. E além de querer ter um enxoval pronto, imagina o bebê usando. Quando não se observa essa antecipação da existência do bebê no discurso materno, já é um sinal de alerta. Essa disponibilidade afetiva não se processa de uma hora para outra. E pode ser por isso que a gestação dura 9 meses. Logo é esperado que antes do parto já esteja presente. Mesmo que a gravidez não tenha sido planejada, ela pode ser desejada. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, intervir precocemente na relação mãe-bebê é uma maneira de prevenir sofrimentos ou transtornos mentais. Então, interessante essa questão da intervenção precoce. Agora, claro, se é possível, depende, né? Que vai depender também da mãe, ou de quem está acolhendo. É complicado. E aí vamos entrar no tema 2, que é os indicadores de risco de desenvolvimento infantil, o IRD. O que é o IRD? Com base nos estudos iniciados por Lasnik na França, a psicanalista brasileira Maria Cristina Machado Kupfer e colaboradores junto concluíram uma importante investigação científica multicêntrica que resultou em um instrumento com capacidade para predizer o risco psíquico para a constituição subjetiva.
E o instrumento direciona indicadores a serem observados em crianças de 0 a 18 meses. Então são indicadores que podem denunciar certas questões psíquicas do bebê. Os autores do Instrumento de Identificação de Risco para o Desenvolvimento Infantil, o IRD, advertem que ele não pode ser aplicado como um roteiro de observação passiva, nem como um checklist a ser preenchido, e sim deve ser usado para orientar a clínica psicanalítica. Então ele é só um orientador. Uma pesquisa orientada por Bernardino e Mariotto, em Curitiba, e por Kupfer e os colaboradores, em São Paulo, demonstrou a aplicabilidade do IRD em creches e indicou uma formação baseada na metodologia IRD, para aguçar o olhar do educador e favorecer a promoção de saúde mental dos bebês. Os IRDs, quando presentes, são indicadores de desenvolvimento e, quando ausentes, de risco para o desenvolvimento. E aí, claro, que daí fala os indicadores. Aí tem a tabela, claro, a tabela IRD, de 0 a 4 meses incompletos. E aí diz os indicadores, quando a criança chora ou grita, a mãe sabe o que ela quer. A mãe fala com a criança no estilo particularmente dirigido a ela, manhês, a criança reage ao manhês, a mãe propõe algo à criança e aguarda a sua reação, e há troca de olhares entre a criança e a mãe. Então isso de 0 a 4 meses. São indicadores, daqui a uma questão psíquica, digamos, dentro da normalidade. De 4 a 8 meses, a criança começa a diferenciar o dia da noite. A criança também utiliza sinais diferentes para expressar suas diferentes necessidades, consegue identificar ou falar, digamos assim. A criança solicita a mãe e faz um intervalo para aguardar sua resposta. Então, já começa a esperar, não fica desesperado pelo atendimento imediato. A mãe fala com a criança dirigindo-lhe pequenas frases. A criança reage, sorri, vocaliza quando a mãe ou outra pessoa está se dirigindo a ela. Então já começa a ter essa interação. A criança procura ativamente o olhar da mãe. A mãe dá suporte às iniciativas da criança sem poupar-lhe o esforço. E a criança pede ajuda de outra pessoa sem ficar passiva. Então esses são os indicadores. De 8 a 12 meses, no caso antes de 1 aninho de idade, a mãe percebe que alguns pedidos da criança podem ser uma forma de chamar a sua atenção. Daqui a pouco a criança não precisa. Durante os cuidados corporais, a criança busca ativamente jogos e brincadeiras amorosas com a mãe. A criança demonstra gostar ou não de alguma coisa. Mãe e criança compartilham uma linguagem particular. A criança estranha pessoas desconhecidas para ela. Isso dá para notar bem, quem lida muito com a criança, assim, para notar que a criança de 4 a 8 meses ela é mais dada, e depois de 8 meses parece que ela se fecha no mundo dela. E aí parece que tudo é estranho. A criança possui objetos prediletos, a criança faz gracinhas, a criança busca o olhar de aprovação do adulto, e a criança aceita alimentação semissólida, sólida e variada. Aí já começa a questão da alimentação sólida. Na verdade, os 6 meses já acontece, né? Mas tudo bem. E de 12 a 18 meses, que seria do primeiro aninho de idade até 1 ano e meio, a mãe alterna momentos de dedicação à criança com outros interesses. A criança suporta bem as breves ausências da mãe e reage às ausências prolongadas. A mãe oferece brinquedos como alternativas para o interesse da criança pelo corpo materno. A mãe já não se sente mais obrigada a satisfazer tudo que a criança pede. A criança olha com curiosidade para o que interessa à mãe. A criança já começa a despertar para o mundo externo. A criança gosta de brincar com objetos usados pela mãe e pelo pai. A mãe começa a pedir à criança que nomeie o que deseja, não se contentando apenas com gestos, tipo dando nomes aos desejos. Os pais colocam pequenas regras de comportamento para a criança e a criança diferencia objetos maternos, paternos e próprios. Então esse é 1 ano e meio. E os sintomas clínicos ou indicadores de risco psíquico indicam detenções ou ausência de processos que deveriam estar em curso. Então por isso que assim, esse seria, digamos, o processo dentro da normalidade. E aí tudo que foge disso é o que daí vai se identificar. E a análise estatística apontou que os 31 indicadores do IRD possuem uma capacidade maior de predizer problemas de desenvolvimento e 4 deles foram significativamente relacionados com risco psíquico. Então, por exemplo, 7, a criança utiliza sinais diferentes para expressar suas diferentes necessidades. Aqui relacionado com risco psíquico.
A criança estranha pessoas desconhecidas para ela. A criança aceita alimentação semissólida, sólida e variada. E os pais colocam pequenas regras de comportamento para a criança. Então, são indicadores que, né, altamente relacionados com risco psíquico. Então, é a questão do expressar suas diferentes necessidades, a estranhar pessoas desconhecidas, alimentação e regras que os pais colocam para a criança. Os indicadores com maior fator preditivo se referem ao momento em que a função paterna passa a operar de maneira significativa na relação mãe-bebê. Então é quando o pai entra em jogo. Enquanto isso, para o bebê, o mundo é o bebê e a mãe. O pai começa a dar conta que existe um terceiro elemento, digamos assim. Aí a prática clínica nos ensina como as instaurações do aparelho psíquico se fazem precocemente, que nos faz lamentar não tê-las, as crianças encontradas mais cedo, quando o jogo ainda não estava decidido. Claro, nos casos que não acontece isso. As possibilidades de intervenção precoce como ação de promoção e prevenção da saúde mental abrem novos contextos e cenários de atuação para psicanalistas, especialmente em creches, serviços de atenção primária, maternidades e até em ambientes domésticos onde se pode atuar no período sensível para a constituição do sujeito. Então, tu vê a importância da antecipação. Ó. E aí a gente vai entrar no tema 3, que é os tipos de prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir, pelo menos? Não que seja garantia. Então, é preciso considerar que fenômenos complexos exigem soluções complexas. Pode parecer uma obviedade, mas o óbvio tem que ser dito. Não se pode resolver com respostas simples. Dessa maneira, a prevenção do suicídio envolve questões do âmbito individual, familiar, comunitário, organizacional, institucional e nas políticas públicas. Então é todo um sistema. E as ações podem ser planejadas considerando a questão da promoção. Destacam-se ações que promovam vínculos saudáveis, informações úteis, valorização da cultura, respeito aos direitos humanos, são voltados para toda a população. O promocional é tu divulgar. Aí tem a prevenção universal. Quando se identifica que há risco, já estamos falando em prevenção. Como sabemos, especialmente com base na teoria psicanalítica, não há vida sem sofrimento. O conflito faz parte da constituição do sujeito, desde a teorização sobre regulação entre prazer e desprazer. Não apenas entre psicanalistas, o consenso é de que ações de prevenção do suicídio devem ser universais e não apenas a um grupo de risco identificado. Então, por isso que fala em prevenção universal. Aplica para todo mundo. Não se sabe o dia de amanhã. Mas também tem a prevenção seletiva. Ações direcionadas a um público-alvo reconhecidamente identificado. Ações são direcionadas, por exemplo, a policiais militares e pessoas enlutadas por suicídio. No caso, as pessoas estão passando por luto. Daí já entraria na prevenção seletiva. E aí tem a prevenção indicada, que seria ações direcionadas para pessoas em alto risco. Intervenções podem ser coletivas, mas em geral são individuais. Então é quando as pessoas realmente já tiveram ideações suicida, ou já tiveram tentativas, né? Ou no caso comportamento suicida, não seria tentativa, não, mas comportamento suicida. Então é nesse sentido que a prevenção indicada entra em jogo. E aí, continuando o texto aqui, estudos apontam que se houver intervenção precoce, as tentativas de suicídio diminuem. Olha que interessante. Então, por isso que o bom é quanto mais cedo, melhor. E aí o termo em inglês, gatekeeper, tem sido relacionado com a função do elo entre um grupo grande de pessoas e um grupo mais restrito, como se fosse o porteiro de um condomínio que identifica quem precisa ter acesso ao prédio. Então a expressão formação de gatekeepers sugere que pessoas comuns recebam preparação para identificar o comportamento suicida. Então é um trabalho para que as pessoas que não são profissionais da saúde também reconheçam. Que de modo que possam perceber quem precisa de ajuda e de que seja facilitado o contato com o serviço em que pode ser atendido. Então, por exemplo, em contexto universitário, um gatekeeper pode observar sinais de alerta em um colega e se aproximar dele para identificar se precisa de ajuda. O aluno abordado poderia nunca pedir ajuda, mas o gatekeeper o motiva a acessar o serviço de apoio, geralmente já com um número de telefone ou um endereço para onde o colega deve se dirigir.
Além disso, pode fornecer dicas e sugestões de material informativo. Seria um elo para intervir precocemente e facilitar a busca de ajuda, incentivar. Então seria um facilitador. Então, no caso, o gatekeeper. Então, também é uma forma de prevenção. Então, isso aí foram algumas ideias de prevenção do suicídio. E aí, entraremos no tema 4, que é a pós-venção. Então tem a prevenção e a pós-venção. Vamos ver o que nos traz aqui. As intervenções para o manejo do suicídio envolvem ações de prevenção, que a gente viu, que é a promoção, que é o divulgar, a prevenção universal, que aplica para todos, a seletiva, que é direcionado, e a indicativa, que seria na questão das pessoas que realmente precisam. Então tem isso. E aí vem a pós-venção, que é para pessoas com diferentes níveis de exposição ao evento. Então as ações de pós-venção são planejadas para dar continência imediata ou continuadas àqueles que de alguma maneira foram afetados pelo suicídio, digamos, parentes, cônjuges, irmãos, irmãs, mães, pais, que tiveram pessoas próximas que de alguma forma foi afetado. Então seria essa a questão. Por terem presenciado ou terem relação afetiva, alguma identificação com quem morreu ou em função da profissão. Então, até o pós-venção serviria até para mim, por exemplo. Que talvez eu possa lidar com um paciente que tem ideação de suicídio ou no caso já ter acontecido. É bom que eu perco um paciente. E aí como é que fica? Então também tem que ter essa continência para o psicanalista, por exemplo. Então dar continência é suportar, ouvir e estar com o sujeito acolhendo o que escapa a palavra. O que não é possível dar contorno, intolerável. Então sabemos quanto os serviços de atenção à saúde mental são escassos para a população em geral. E aí Creus apresenta os objetivos das ações de pós-venção. Para que serve a pós-venção? Então seria o objetivo. Limitar o efeito contágio, efeito Werder, para daqui a pouco a pessoa também não querer se suicidar. Minimizar efeitos adversos, incluindo danos emocionais, então para dar uma diminuída, minimizar pelo menos. Fornecer suporte ao processo de luto, apoio à comunidade, restabelecimento de rotinas, promoção do crescimento pós-traumático nos indivíduos afetados. Então fornecer suporte. Catalisar resultados positivos, conscientização, informação qualificada, compartilhamento e expressão de sentimentos. Sabemos o quanto os serviços de atenção à saúde mental são escassos para a população em geral, e daí Creus apresenta quais poderiam ser as ações que deveriam ser minimamente oferecidas na pós-venção. Então, quais as ideias que Creus traz para nós aqui? Então, na forma de folhetos, livros, brochuras, fichas informativas, cartazes e informações online, esse nível de serviço é suficiente para a maioria das pessoas que experimentam um nível normal ou esperado de angústia. Também assistência, incluindo serviços de apoio, grupos de autoajuda, linhas de apoio, apoio comunitário, apoio educacional, claro, com reações moderadas. Claro, isso aqui a gente está falando de pessoas que estão de luto, por exemplo, ou tiveram envolvimento com pessoas próximas que passaram, que acabou cometendo o suicídio. Aconselhamento, reações graves. Então ali, primeiro o apoio de grupo de apoio, coisas para questões moderadas. Aí questões graves, aconselhamento. E depois entra a psicoterapia, que é a saúde mental e reações complicadas de luto. Em um projeto de intervenção é importante que o profissional tenha clareza sobre quem é a pessoa que faleceu e quem são as pessoas expostas, quem as pessoas estão na volta, quantas são as pessoas impactadas, ou expostas, afetadas, enlutadas, quando aconteceu e quando intervir, onde aconteceu e onde intervir, o que aconteceu e o que fazer, para que e qual objetivo, para quem, qual a população especificamente, e quem está preparado para intervir e de que maneira vamos intervir. Então isso é tudo muito importante. Então os instrumentos de gestão de projetos são muito úteis para planejar ações com o cuidado necessário a fim de que não sejam
iatrogênicas, ou seja, quando a intervenção trata de um problema, mas causa outros. Não adianta também tentar solucionar um problema e causar outros problemas. Isso que fala o texto. As pessoas afetadas por suicídio são consideradas sobreviventes. Então esse é o conceito que se dá. E aí tem o sobrevivente enlutado pelo suicídio, tipo a pessoa que está em luto. Sobrevivente testemunha, o que viu, nem é um parente, mas viu, presenciou. E o sobrevivente de tentativa, aquela pessoa que viu a outra tentando se suicidar, mas acabou não acontecendo. Né? Então, algumas profissões são frequentemente expostas por razão da função. Bombeiros, socorristas, policiais, equipes de saúde, por exemplo. Os estressores vividos no ambiente profissional podem ter efeito cumulativo ao ponto de passar a ser uma ocorrência banal. No caso, tu vê tanto isso, tu acaba não levando muito a questão. Podem ser percebidas como falta de sensibilidade quando podem ser uma reação crônica de defesa emocional. Por isolamento do afeto. O transtorno do estresse pós-traumático tem uma especificidade que o classifica como complexo. Para a compreensão da psicopatologia de exposições prolongadas ao evento traumático. Tipo, tu começa a ficar tão frente àquilo que aquilo se torna normal, como se não tivesse empatia para aquela situação. Então, mesmo não sendo afetados de modo intenso, podem desenvolver estresse em função da frequência com que são afetados. Vê todo dia, no caso. Ou todo dia não digo, né? Mas enfim, é uma coisa recorrente. E o nosso último tema, quase finalizando a disciplina, é o tema 5 sobre a morte e o morrer. O que nos traz o texto? Tradicionalmente, as mortes são catalogadas pela categoria NASH, que seria o quê? Natural, acidental, suicídio e homicídio. Então, na verdade, são 4 tipos de morte. Já o suicídio causa um grande impacto nos sobreviventes, no caso para quem fica, levando com que as questões sobre a morte e o morrer fiquem explícitas. Imagina presenciar uma questão dessa. A psiquiatra americana Elizabeth Kubler-Ross escreveu o livro sobre a morte e o morrer, para apresentar o que ela observava no atendimento das pessoas que estavam de alguma maneira enfrentando situações de morte. E ela identificou 5 estágios. E quais são esses 5 estágios? Negação, raiva, primeiro nega o que está acontecendo, depois a raiva porque está acontecendo, a barganha, que imagino que tenta tentar convencer a pessoa que aquilo não está acontecendo, talvez, mas daí seria negação, ou barganha tentar negociar. Aqui não está claro. Não é que não está claro, que não está explicando nada, né? Só está dizendo os 5 estágios, mas aqui não saberia a barganha. A depressão, quando tu fica triste pela situação, e a aceitação, quando tu realmente aceita que aquilo aconteceu. Então o autor escreve considerando o enfrentamento de uma doença grave em que a morte é iminente, mas também se aplica a outras pessoas que de alguma forma estão afetadas pela morte, como o enfrentamento do luto pela família de alguém que morreu por suicídio. Então, por exemplo, então tem a negação, não pode ser verdade. Então, com base na teoria de Kubler, nessa primeira fase reativa e adaptativa no enfrentamento da morte, o paciente tende a questionar, desconfiar e mesmo negar a situação com forte repressão do sentimento e do afeto, fazendo uso inconsciente de mecanismos de defesa do ego. Então, o que os pacientes comunicam com esse comportamento é que eles precisam de tempo para elaborar o que está acontecendo. Estão negando que houve suicídio, por exemplo. Eles vivem em um misto de emoções difíceis de serem colocadas em palavras. Por vezes, eles têm medo de começar a falar e perder o controle, com choro. Podem se isolar, permanecer muito tempo em silêncio ou falando sobre outras coisas. É comum parecer que há um pacto de silêncio. Isso dentro da negação. E aí vem depois o segundo estágio do luto, que seria a raiva. Nessa fase, Kubler observou que os pacientes se mostram irritados, podem questionar sua própria fé e até sua relação com Deus. E, Deus não olhou para aquilo, sabe? Aí é a questão da raiva. Vamos ver agora que vai explicar o que é a barganha. Nessa fase, as pessoas podem buscar explicações e culpar-se porque não foram boas o suficiente. Então
Não é isso. Como se pensasse em termos de uma troca. Aconteceu porque eu mereci. Sentimento do remorso. Fazem promessas para se livrar do sofrimento. Então essa é a barganha. Agora entendi. Aí depois vem a fase da depressão, que seria a fase em que pode chegar a um desgaste físico e emocional e evoluir para depressão até melancolia. E depois vem a aceitação, fase que se caracteriza por um apaziguamento do sofrimento e da luta. Aí a pessoa vai voltando a si, digamos assim. E no processo saudável do luto, há o reconhecimento do sofrimento que a perda acarretou, sem utilizar subterfúgios. A adaptação ao contexto da vida sem a presença da pessoa falecida, que demanda assumir funções que ela desempenhava anteriormente na família, e reposicionamento emocional da pessoa falecida, ou seja, organização de um espaço emocional para lembrar dela, de modo que se possa dar continuidade à vida. Então, para ver como o processo do luto ele é bem tenso, assim, né? Bem difícil. O luto complicado, por sua vez, envolve a intensificação do sofrimento, sem progressão para a resolução ao longo do tempo. Então, daqui a pouco fica amarrada uma daquelas 5, sem aceitação. De forma que a pessoa se sente sobrecarregada e passa a apresentar comportamentos desadaptativos, que abrangiam na vida diária. Começa a não ir mal no trabalho, não começa a ficar parada na vida, enfim. Entre os sinais e sintomas de luto complicado destacam-se pensamentos invasivos, recorrentes e persistentes sobre a pessoa que morreu. Então fica muito em função da outra pessoa. Tristeza intensa, afastamento de outras relações interpessoais e percepção de falta de sentido na vida, que é onde é a questão crítica. E aí termina o nosso tema 5 e vamos na prática, que aí é a finalização de tudo. E aí o que nos diz? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, coordena e orientações de prevenção do suicídio. Pelo telefone 188 é possível pedir ajuda mesmo em situação de crise. Então é interessante. O contato pode ser por ligação, por chat, por e-mail ou até pessoalmente em alguns endereços informados no site cvv.org.br. A equipe do CVV é formada exclusivamente por voluntários que oferecem apoio emocional gratuitamente. É garantido sigilo e a conversa é desprovida de julgamentos, comparações, críticas, cunho religioso, partidário ou empresarial. O CVV é uma entidade nacional fundada em 1962, financeira e ideologicamente independente. O atendimento funciona 24 horas por dia em território nacional. Em contato por meio do site é possível saber como faz para ser um voluntário. Então, era isso. Espero que tu tenha aprendido muito nessas 6 aulas intensas. Uma questão delicada que muitos não falam, não querem falar. Mas é importante, e claro que aqui é uma questão didática, uma questão de estudo, mas que fica de reflexão para muitas coisas. Então, espero que tenha gostado e te espero na próxima. Até mais.